Representantes de povos indígenas, do Conselho Indigenista Missionário, estudantes e membros de entidades de defesa dos direitos humanos se reuniram em Porto Velho para o lançamento da 3ª edição do Paneua Especial, um livro escrito pelos próprios indígenas para contar a história de luta e resistência. O nome que dá título à publicação vem do dialeto indígena e quer dizer alimento, sabedoria e povo forte. A obra traz relatos dos povos indígenas de Rondônia, noroeste do Mato Grosso e sul do Amazonas. 60 deles são conhecidos e 17 estão em situação de isolamento e risco de extinção. O livro foi escrito com apoio do Conselho Indigenista Missionário de Rondônia, o CIMI, que acompanha a luta dos povos indígenas pela garantia de direitos constitucionais e contra a discriminação, e quer provocar mudança na forma como a sociedade vê o indígena. Que é um material didático que irá subsidiar estudantes, universidades, enfim, a sociedade em geral, a conhecer a verdadeira história dos povos indígenas. Uma história marcada pelo extermínio, que começou ainda na época da colonização. No início do século passado, eles eram 80 mil habitantes. Na década de 70, foram reduzidos para 4 mil. Nos últimos anos, é observado um aumento gradativo dessa população. O conjunto de povos desses 3 estados somam hoje cerca de 17 mil índios e representam uma diversidade cultural que ainda é ameaçada, principalmente pela falta da garantia do direito à terra, o que gera conflitos. E uma das ameaças que mais pesam sobre os povos indígenas nesse momento é o projeto de emenda constitucional que transfere do executivo para o legislativo as demarcações de terra, gerando assim um quadro de insegurança. Os indígenas veem nessa tentativa de tirar a demarcação da terra indígena do executivo para o legislativo um retrocesso aos direitos já garantidos. Hoje, os povos indígenas brigam para que os próprios direitos sejam assegurados hoje na própria legislação. As terras indígenas são consideradas uma das mais preservadas do Brasil, em conjunto com as unidades de conservação e alvo de cobiça. O fazendeiro, o caçador, pescador e o madeireiro. O livro Paneua, mais que mostrar a cultura e as tradições peculiares aos indígenas, denuncia as dificuldades enfrentadas por esses povos. Com a produção desse material, que são denúncias de violações de direitos humanos, que devem ser apuradas, que devem ser resolvidas para poder salvar e guardar a integridade física e cultural dos povos indígenas. Para o presidente do CIMI, os indígenas devem ser respeitados e reconhecidos como os primeiros habitantes do Brasil e ter o apoio da sociedade na defesa dos direitos e em favor da dignidade. Os índios não são um obstáculo para o progresso, os índios são uma riqueza cultural para o próprio país.